Agora eu vou fazer a leitura do capítulo 33 do livro Como se livrar de pensamentos e sentimentos decorrentes do medo, volume 1, Dr. Joshua David Stone. Capítulo 33, Pôr-se na pele dos outros. O processo de transcender o pensamento ego-negativo e baseado no medo traz como uma de suas mais importantes lições a necessidade de transcender o egoísmo e o narcisismo da mente ego-negativa e baseada na separação, que gira sempre em torno de si mesma e só se preocupa consigo mesma. Ela está sempre em guerra e competição com os outros, pois se vê como um mero corpo físico separado de Deus, da vida e das outras pessoas. Então, o nosso ego negativo, ele pensa que só existe ele e que todo o resto está separado, que não pertence a ele, que não é uma coisa só. Ele não enxerga com a visão crítica e entender que tudo que está à nossa volta pertence a nós também, não é uma coisa separada. Na realidade em que o ego vive, ele tem que ser melhor ou pior que os outros. Sempre fica se comparando com os outros. Assim, ele sente ciúmes, compara, acusa, ataca e só conhece o amor condicional. Por isso que gera um monte de distúrbios, sintomas, desequilíbrios na pessoa quando ela fica muito apegada ao seu ego negativo, vivendo sob o domínio dele no seu dia a dia. Mas a consciência espiritual, crítica e búdica é o oposto. Ela sabe que somos filhos ou filhas de Deus ou do Espírito, habitando um corpo físico com o propósito de crescer espiritualmente e de servir nessa escola de mistério planetária chamada Terra. Sabemos que somos espírito e não apenas o corpo. A mente espiritual, crítica e búdica reconhece que somos um com Deus, um com nossos irmãos e irmãs e um com toda a criação. Ela sabe que estamos num processo de evolução, realizando essa verdade no nível planetário e que no tempo certo vamos evoluir através de outras realidades, que é a solar, a galáctica, universal, multi-universal e cósmica, até realizar plenamente a verdade, ou seja, até a gente atingir o mesmo nível hierárquico de Deus. Então a gente está aqui num primeiro estágio em comparação ao nível em que Deus está, muito, digamos assim, inferior, muito precário ainda a nossa vida aqui na Terra. A gente está aqui nesse processo evolutivo a nível planetário, então por isso que a gente tem muitos distúrbios, muitos equívocos, a gente erra muito e por isso que se a gente se compara com Deus, a gente acha que ele é o perfeito, né? Que não erra, porque a gente está se comparando com um ser de uma hierarquia muito, mas muito mais evoluída que nós. E na verdade, se você parar para pensar e estudar bem, aqui nesse livro mesmo fala que Deus, na verdade, ele não é perfeito. Ele erra muito, comete falhas, ele faz muitos testes aqui nessa escola, né, nesse planeta, e muitos testes que ele faz, ele erra, ele falha, não dá certo. Então, a gente não sabe, né, o que ele está fazendo, mas na verdade ele erra muito. Ele não é perfeito, porque ele está também em processo de ascensão, em processo de evolução, para subir o seu nível hierárquico ainda mais. E a gente ainda nem chegou lá no nível dele. Por isso que a gente se compara com ele, a gente acha que a gente é um ser humano, né? Um ser muito imperfeito, cheio de erros e falhas. E na verdade, a gente está caminhando para chegar ao nível dele. Então a gente precisa ter compaixão, se perdoar pelos nossos erros, nossas falhas e entender que é tudo um processo. E que um dia Deus foi igualzinho a nós,
passou por todo esse processo aqui de dores, sofrimentos, desafios, problemas, errou muito, falhou muito como a gente, mas ele continuou caminhando no seu processo evolutivo e chegou ao nível onde ele está agora. No entanto, embora não tenhamos ainda realizado plenamente essa unidade, ela é a verdade inerente ao nosso ser. Somos um com Deus, com nossos irmãos e irmãs e com toda a criação. O ego negativo nos vê apenas como o corpo físico que vai morrer, e a consciência espiritual crística e búdica nos vê como espíritos eternos e imortais, vivendo no corpo físico. Então, é como se, quando a gente está conectado com a nossa consciência superior, a gente consegue entender o que a gente está fazendo aqui. A gente tem uma visão muito mais expandida. E a gente entende e compreende e consegue absorver essas verdades e passar a viver o nosso dia a dia aqui mais consciente, entendendo o porquê que a gente está aqui, qual o nosso propósito, né? O que a gente veio realizar, e a gente coloca em ação. E a gente aproveita cada dia, cada minuto, cada segundo da nossa vida aqui. Cada um de nós já teve muitos corpos físicos, sendo que este provavelmente é o último. Nesta sociedade, quase tudo nos ensina a ver a vida por meio da personalidade e do ego negativo, e não da consciência espiritual, crística e búdica, da alma e da poderosa presença do Eu Sou. Infelizmente, aqui no planeta, né, nesse mundo, não fomos educados desde a nossa infância para a gente enxergar a vida através dessa consciência crística ou búdica, e sim através do nosso ego negativo, que foi aflorado, que foi intensificado e tornando ele negativo. Então a gente passa a enxergar a vida com o nosso ego, e também de uma forma negativa. E aí complica todo o restante da nossa vida. Se você continuar até o final da sua vida vivendo, sendo dominado pelo seu ego negativo, reagindo às variadas circunstâncias com o seu ego negativo, vivendo dessa forma em que necessita sempre ficar se comparando com os outros, ficar competindo com os outros para saber quem que é melhor, quem é pior, quem é superior, quem é inferior, quem sabe mais, quem sabe menos, quem tem mais habilidades, quem tem menos, né? E ficar cheio de ciúmes, inveja, fica frustrado porque não entende as situações, vive reclamando dos problemas que chega, das adversidades, porque não entende que na verdade ali tem uma pérola de sabedoria, uma pérola de aprendizado para você crescer, para você transmutar os seus karmas. Não enxerga esses propósitos elevados em tudo o que acontece na sua vida. Essa que é a mentalidade do ego negativo. E aí você acaba sofrendo muito nessa vida, se vitimizando demais, se sentindo inferior, humilhado, rejeitado, frustrado, não conseguindo realizar seus maiores sonhos. Você quer conquistar, ter sucesso, adquirir alguma coisa, mas parece que você não consegue. Por mais esforço que você faça, você não consegue chegar lá, e aí fica se sentindo mal, frustrado com você mesmo, se sentindo incapaz, culpando os outros, né, pelos problemas, pelas suas dificuldades. A educação que recebemos de nossos pais, a escola, a televisão, as revistas, o cinema, os psicólogos, os conselheiros e até mesmo as religiões nos ensinam o pensamento do ego negativo. Infelizmente, podemos incluir aí a psicologia e muitos aspectos do movimento da nova era. O
processo de desfazer o pensamento ego-negativo e baseado no medo e transformá-lo em pensamento espiritual, crítico e búdico é um dos mais difíceis do caminho espiritual. Como diz Sai Baba, Deus é igual ao homem menos o ego. O ego negativo impregna as reações emocionais e físicas que nos ensinaram. Ele é um modelo que serve de base a todos os nossos heróis e heroínas. Toda a nossa sociedade é baseada em estruturas ego-negativas. Nossa economia é baseada na mentalidade competitiva da lei do mais forte. Nossos sistemas educacionais são destituídos de espiritualidade e de alma, assim como nossos sistemas carcerários, a mídia, o sistema legislativo, político e assim segue a lista. A área mais difícil de limpar são as nossas motivações. Quando examinamos as verdadeiras motivações de pessoas que se julgam espirituais, vemos que no âmago do seu ser, elas continuam ego-negativas. Grande parte da canalização do movimento da nova era é cheia de glamour e de ego negativo. E como poderia não ser se os canalizadores ainda não se purificaram do ego negativo no interior da consciência? Não estou fazendo uma acusação, mas apenas falando a verdade. É impossível canalizar com clareza se não há clareza na consciência. O mesmo se aplica ao ensinamento, à cura, à ciência, à clarividência, à telepatia, à clareaudiência, à mediunidade e a qualquer outra forma de serviço. Por isso, limpar e purificar a própria consciência de pensamentos e sentimentos ego-negativos é uma das mais importantes práticas do caminho espiritual. Infelizmente, é uma das menos compreendidas. Então, aqui está dizendo assim que, infelizmente, como nós fomos educados desde criança a focar, a nos direcionar, na verdade, a nossa mentalidade, a forma de agir, pensar, sentir, falar para o ego negativo e não para a nossa consciência crítica, a gente acabou crescendo dessa forma e a gente nunca soube, na verdade, que a gente precisava transcender esse pensamento ego negativo e passar a se conectar com o nosso eu superior, que é a nossa real essência. Então a gente cresceu, se desenvolveu, se tornou um adulto e a gente começou a trabalhar, cada um segue a sua área e começou a agir dessa forma lá fora, tanto dentro de casa como lá fora, com essa mentalidade do ego negativo. Por isso que a gente vê hoje as várias instituições que tem por aí, várias áreas de trabalho, as pessoas estão agindo com essa mentalidade do ego negativo, ou seja, na competitividade, no poder, na fama, no reconhecimento, sempre querendo ser superior que o outro, ficam guerreando, ficam fazendo estratégias, para conquistar o que quer, sendo egoísta nesse sentido, não pensando nos outros e querendo só chegar ao topo, a ter poder, a ter dinheiro, a ter posse, a ter riqueza material, e esqueceu completamente de desenvolver o seu lado espiritual, tanto lá fora quanto dentro de casa. Por quê? Simplesmente porque não fomos ensinados na escola, nem nas mídias, na televisão, nas revistas, nos filmes, essa necessidade da gente transcender o nosso ego negativo. E também porque foi assim meio que banalizado essa questão do lado espiritual, que as pessoas, muitas pessoas têm medo de falar sobre esses temas espirituais, até porque nos filmes, quando mostra alguma coisa sobre esse tema, é muito assim assustador, Fazem filmes de terror, de suspense, falando sobre essas coisas invisíveis, E acaba criando certos traumas, medos nas pessoas, principalmente quando a gente é adolescente, a gente está em fase de crescimento e assiste esse tipo de coisa, a gente acaba acreditando nisso,
e acaba tendo essa crença pro resto da vida. E aí a gente acaba evitando entrar em contato com esse mundo espiritual, infelizmente. Sendo que para você ser bem-sucedido aqui na vida, você precisa desenvolver sim o seu lado material, que ensina muito bem na escola, mas você precisa também desenvolver o seu lado espiritual, que não é ensinado nas escolas, nem nas religiões, nem nas escolas religiosas. Eles não ensinam a verdade espiritual. Só ensinam, por exemplo, a história, né, de Jesus, a história da própria religião que está ensinando, mas ensina a rezar, né? Mas não ensina a pessoa a se conectar com ela mesma, com o seu interior. E muito menos fala dessa necessidade de transcendência do ego negativo. Então é uma questão assim muito falha na nossa educação e que é preciso a pessoa ir atrás por conta própria, ser autodidata e buscar esse tipo de conhecimento se ela quiser ter sucesso na vida. Então, para você ter sucesso na vida, ser próspero, ter uma vida confortável, harmoniosa e positiva e feliz, você tem que desenvolver o seu lado material e também buscar a parte, no caso, esse conhecimento espiritual. E unir os dois ao mesmo tempo para que você consiga ser bem-sucedido. Só que, infelizmente, aqui tem pessoas que ou são materialistas demais ou então espiritualistas demais, né? Não consegue ficar nesse meio termo e também ficar nos extremos também não é legal. O ideal é você pegar um pouco do conhecimento de cada lado e conseguir aplicar no seu dia a dia, né? Dar foco em todas as áreas da sua vida. O pensamento ego-negativo é, sem dúvida, ilusório e insano, mas não subestime sua capacidade de enganar, seduzir, tentar e iludir. Então, assim, geralmente, aqueles pensamentos que vêm na sua mente, que são equivocados no sentido de ser ilusórios, de ser irreais, ou de ser sedutores, de você ficar na tentação de coisas proibidas ou erradas, ou de você se enganar com as suas escolhas que você tem que fazer, ou ter desejos, né, que são, assim, equivocados, que não são saudáveis. Ele vem tudo da onde? Do seu ego negativo que não foi reeducado, que não foi equilibrado. Como ele parte de uma premissa inexata, tudo que vem depois também o é. No entanto, ele usa o poder e a criatividade da mente para sustentar seu ilusório sistema de crenças. Então, assim, ele acaba usando, na verdade, toda a sua consciência que vem do seu eu superior, a sua sabedoria, as coisas que você aprende, a sua inteligência, na verdade, para sustentar a ilusão que o próprio ego negativo cria, para fazer com que você acredite que aquilo é verdadeiro e que não é ilusório. Você vê, né, como que é trapaceiro, como que tem o poder de te enganar e ainda você cai, e cai feio muitas vezes, sem desconfiar. Com isso, ele causa uma grande confusão, pois são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso comportamento e a nossa energia, além de tudo aquilo que magnetizamos e atraímos para a nossa vida. Então, quando você começa a pensar muito sobre uma situação que você tem que fazer e você se sente confuso, às vezes você pensa o lado A, às vezes você pensa o lado B, e aí você não sabe mais o que fazer, né? O que é melhor para você é porque você já misturou as coisas. Uma hora vem o pensamento do seu ego negativo e outra hora vem o pensamento crítico. E aí você fica confuso, e aí você não sabe o que é o certo, o que é melhor para você ou não. Porque ficou tudo misturado e você não está identificando o que está vindo do seu ego negativo e o que está vindo da sua mente superior. Antes de se manifestar,
A canalização, a mediunidade, o ensinamento espiritual, a cura e a ciência são filtrados pela mente subconsciente e consciente. É por isso que a religião e o movimento da nova era também são cheios de glamour, ilusão e maia. É por isso que tantos trabalhadores da luz escorregam da montanha espiritual e do estado de graça. É por isso também que tantas formas de psicologia e estudo espiritual são fragmentadas e desintegradas, meras lascas de verdade, que seus seguidores tomam pela verdade inteira. Então aqui está falando o seguinte, tem trabalhadores da luz que fazem muitas canalizações, certo? Eles recebem mensagens do seu eu superior, dos anjos, dos guias, da hierarquia espiritual, dos mestres ascensionados e por aí vai. E está falando aqui no livro que, na verdade, essa canalização, essa mensagem, essa intuição que chega à mente deles, na verdade, não é pura, não está vindo direto, porque passa pelo filtro da nossa mente consciente, da nossa mente subconsciente e do nosso ego negativo. Então, se a gente não se curou plenamente, ou grande parte, né, das nossas inferioridades, dos nossos desejos do ego negativo, essa canalização que a gente recebe acaba ficando contaminada com essa energia negativa que a gente carrega. Por exemplo, você recebe uma mensagem do plano espiritual, que é pura, que é elevada, só que aí quando entra na sua mente, no seu ser, por conta do seu pensamento, do ego negativo, que acaba interferindo nesse tipo de mensagem que chegou, e aí você acaba chegando na sua mente consciente, concluindo uma mensagem B, por exemplo, que é totalmente diferente da mensagem original. Entendeu? Acaba vindo com essa distorção. Então, a gente precisa ter muito discernimento espiritual e muita perspicácia e estudar bem, analisar bem a pessoa que você escolhe para fazer uma canalização para você, por exemplo, ou o mentor, o professor aqui na Terra, que você escolhe para ser aluno, ser discípulo, né, para aprender com ele, que realmente essas pessoas, esses professores, esses mestres, eles podem passar, transmitir informações valiosas, precisas, verdadeiras, sim. Mas muitas vezes, como eles próprios não se curaram, não fizeram a sua reforma íntima ainda, ou de uma forma assim intensa na sua própria vida, você percebe que por trás dos bastidores, na sua vida pessoal, esses professores, esses mestres, eles não praticam aquilo que eles ensinam, aquilo que eles compartilham. E aí você vê uma pessoa totalmente diferente daquela que você acha que é um profissional ali maravilhoso, exemplar. E aí você pode se enganar muito. E aqui nesse livro, o autor fala a quantidade de mestres espirituais, terrenos, encarnados, que ele conheceu, que mostra, né, ser tipo assim, perfeitinho, sábio, que sabe muitas coisas, demonstra grande conhecimento e sabedoria, e tem muitos seguidores. Porém, quando você vai conhecer esse profissional pessoalmente, já é outra coisa. Então a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado com quem a gente escolhe aprender as coisas. Porque assim, o ideal mesmo seria o quê? Primeiro, você tirar um tempo, na verdade um grande tempo, né, para você se curar, para você fazer a sua reforma íntima, para você focar em você primeiro, absorver conhecimentos, estudar e colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia. E aí você vai se limpando, se transformando, transmutando seus karmas negativos,
impositivos, né? Sutilizando a sua energia, mantendo uma vibração mais elevada na maior parte do seu tempo. E aí você vai mudando a sua mentalidade, vai reprogramando a sua mente subconsciente. E aí, quando você estiver mais evoluído, né? Quando você estiver mais assim, como é que eu posso dizer, mais sutil, ou assim, quando você tiver mudado realmente, sentir que você mudou realmente a sua energia e você está conseguindo aplicar no seu dia a dia aquilo que você aprendeu nos livros, nas palestras, nos cursos, aí você pode começar, na verdade, a se tornar um mestre, um professor e começar a compartilhar seu conhecimento. Porque aí você vai estar propagando, você vai estar ensinando as pessoas aquilo que realmente você faz no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Isso sim vai ser muito, muito mais verdadeiro. E as pessoas que vão seguir você, que vão conhecer você, que vão escolher você como sendo o mestre delas ou não, elas vão sentir isso, a verdade que sai de você. Porque é através da energia, não é das palavras, é da sua energia que as pessoas sentem, se ressoa aquilo que você está falando. Porque tem pessoas que falam uma coisa, propagam uma coisa, mas fazem outra. Então tem uma incoerência. E certas pessoas que são mais sensíveis, né, às energias, começam a perceber que tem alguma coisa ali que não está encaixando, que está destoando. Agora, quando você faz aquilo que você fala, aquilo que você ensina, que você transmite para os outros, é uma energia que emana de você e que atinge as pessoas ao seu redor de uma forma assim impactante, de uma forma assim verdadeira, positiva, e as pessoas gostam. As pessoas gostam, por isso que elas se sentem atraídas por você, porque é uma coisa positiva, é uma coisa verdadeira. Então é dessa forma que naturalmente você acaba atraindo muitos seguidores, muitas pessoas, né, que vão gostar de você, e dessa forma você acaba tendo sucesso na sua vida. É por essas razões e muitas outras que este livro foi escrito juntamente com os outros livros, né, do autor, A Psicologia da Alma, Como Eliminar o Ego Negativo e a Ascensão Integrada. Ele faz um exame profundo das dificuldades da psicologia espiritual e das diferenças entre o pensamento espiritual, crítico e búdico, e o pensamento do ego negativo, que é baseado no medo, ajudando a purificar, limpar e livrar o nosso ser do sistema ilusório de pensamento emocional, do sistema ilusório de pensamento emocional e mental. Tudo o que escrevi até agora neste capítulo é a base para a questão indicada no título, de que vou tratar a seguir: pôr-se na pele dos outros. Um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento da consciência ou da capacidade espiritual é transcender o egoísmo inerente ao ego negativo, que é centralizado em si mesmo, e ser capaz de ver a vida através dos olhos e do coração de outra pessoa. As qualidades espirituais que melhor descrevem esse estado são compaixão e empatia. Não estou sugerindo que você caia no extremo de assumir a dor dos outros, pois isso não é útil para ninguém. Eu me refiro à compaixão pela consciência, pela realidade e às vezes pela dor e sofrimento de outra pessoa. Só quem ama de verdade consegue ver a vida através dos olhos dos outros, que se pôr em sua pele. Isso não é difícil quando reconhecemos que cada um de nós é um ser divino. Então, quando você está conectado com a sua consciência crítica, você enxerga que tudo e todos é você. Você não sente mais essa separação que ela vem do ego negativo, né? Você sente que tudo, todas as pessoas, todos os objetos ao seu redor, a natureza, é você. Porque todos somos um.
é uma coisa só aqui, somos irmãos e irmãs, somos todos filhos de Deus, do Criador. Então, na verdade, somos todos um. Não existe essa separação. Na verdade, cada pessoa que encontramos é o Cristo e o Buda, até mesmo quem não se dá conta disso, né? Ou seja, quem não ainda se despertou para essa consciência. Essa é a verdade do ser de todos nós. Cada animal, cada planta, cada mineral também é uma encarnação de Deus. Cada pessoa e cada coisa é um irmão ou irmão na grande família espiritual. Cada pessoa que conhecemos é um filho ou filha de Deus. Então, cada encontro é um encontro sagrado. Então, toda vez que você encontra uma pessoa por aí, você está encontrando Deus. Não é uma pessoa estranha, não é uma pessoa qualquer. Enxergue nas pessoas que você encontra aí, conhecidos ou não, como um encontro sagrado, porque existe Deus ali dentro daquele ser. Cristo encontrando Cristo. Buda encontrando Buda. Ser espiritual encontrando ser espiritual. Deus encontrando Deus. Como somos um com nossos irmãos e irmãs e com a criação, o sofrimento dos outros é, na verdade, o nosso sofrimento. Então, se somos todos um, então tudo aquilo que você faz para os outros, você está fazendo para você mesmo. Você entendeu? Por isso que fala, né? Faça somente para os outros aquilo que você gostaria que os outros, né, fizessem para você, ou que você faria com você mesmo, né? Então, assim, pense muito bem antes de você fazer alguma coisa para os outros. Seja uma prática física, uma ação física, ou então através de pensamentos, ficar emanando coisas negativas, através de pensamentos, sentimentos, o outro recebe. O outro recebe e não importa a distância, porque para energia, né, nesse mundo espiritual, não importa a distância, a pessoa vai sentir. E se você emanou uma energia negativa direcionada para alguém, você está fazendo, de certa forma, algum mal para ela, que é um mal, na verdade, é o quê? Para você mesmo. Então acaba retornando para você mesmo essas consequências. Então tome muito cuidado com as suas ações. Não há seres separados uns dos outros, mas apenas um ser que é Deus. Todos nós compartilhamos uma única identidade em Deus. Se a sua mão direita estivesse machucada, a esquerda diria que não se importa? Se seu estômago estivesse doendo, seu fígado diria que não tem nada com isso? As células da perna competem com as células do braço? Se isso é absurdo, também é absurdo as pessoas não se importarem umas com as outras. Somos todos um só ser e um só corpo. É só uma questão do óculos que usamos. Você está vendo a vida através dos óculos do ego negativo ou através dos óculos de Deus, que é da sua consciência superior. Por isso que a gente fala, né? Só existe 2 tipos de pensamento. O pensamento crítico ou búdico ou o pensamento do seu ego negativo. Qual que você escolhe focar no seu dia a dia? E também para ir para um evento, ir para ir para uma conversa com alguém, discutir alguma coisa, resolver algum problema na sua vida, você vai com um pensamento do seu ego negativo ou com um pensamento do seu eu superior? O resultado que você vai ter, né? O seu modo de agir, falar, se comportar, de fazer escolhas nessa situação, ela vem daquilo que você decidiu focar. Então, pense muito bem antes de você agir e faça a escolha correta. Saia de si mesmo para se comunicar com os outros e ouvir o que eles têm a dizer. Ponha de lado as prioridades e as preocupações egoístas do ego negativo. Lembre-se que é com Deus que você está falando. Este é um instante e uma oportunidade sagrada para conhecer, compreender e sentir o outro ser divino, um irmão ou irmã no espírito, em Cristo e em Buda.
Lembre-se sempre que você está servindo a Deus e que, na verdade, você é Deus. Porque servir apenas ao corpo físico, que não passa de uma cerca ilusória, se não é isso o que você realmente é. Somos todos muito mais do que o corpo. Na verdade, somos todos a criação. Somos tudo e tudo temos. Somos literalmente um com Deus. No entanto, como reza a lei da mente, nossos pensamentos criam a nossa realidade. Assim, quem pensa que é apenas o corpo físico, vivendo numa realidade infinitamente pequena, vive na ilusão da própria criação-pensamento, na própria auto-hipnose negativa. Mas podemos despertar a qualquer momento. É só uma questão de mudar o seu ponto de vista. É por isso que se costuma dizer, mude o seu ponto de vista e mudará a sua vida. Né? Isso é muita verdade. Você é o que você pensa. Como diz no livro do Curso de Milagres, na sua introdução, o que é real não pode ser ameaçado, só existe o que é real. É essa a paz de Deus. Assim, nem todos os pensamentos errados que tivermos podem modificar a natureza do nosso ser. É só uma questão de despertar de um sonho ruim. Ninguém se culpa por ter sonhado acordado, o que às vezes acontece devido a pensamentos da mente ego-negativa. É simples. A verdade sempre foi essa. Ela nunca vai mudar. É só uma questão de alinhar a ela o nosso pensamento. Então, assim, quando a gente fala, né, que as pessoas têm pessoas que não estão acordadas, que estão dormindo na vida, e tem as pessoas que já se despertaram. As que se despertaram são as que acordaram no sentido de enxergar, entender a vida. O que ela está fazendo aqui. Entender esse propósito da vida. Que essa aqui é uma escola, né? E que aqui não é uma férias, não é só diversão, a gente não está à toa aqui. Tem um propósito, né? E aí você começa a aprofundar nesse tema e entender muitas outras verdades. E a pessoa que ainda não despertou é aquela pessoa que está dormindo no sentido de que ela está muito ainda aprisionada, apegada ao seu ego negativo, enxergando apenas o lado material da vida. Entendeu? Só enxerga um lado da vida. Não enxergou ainda o lado espiritual. E geralmente, para a maioria das pessoas que se despertam durante a vida, é porque nem todas se despertam, né? Tem pessoas que acabam morrendo, falecendo e não se despertaram. Mas as que se despertam, geralmente acontece alguma coisa assim bem traumática, bem chocante, bem impactante na vida da pessoa, e isso faz com que ela se desperte. Mas é alguma coisa assim muito assim intensa, muito chocante, muito grave, muito a ponto assim de que a pessoa não sabe mais o que fazer, entendeu? Que ela tá desesperada. Não é qualquer coisinha simples, não, é alguma coisa assim bem forte. E isso faz com que a pessoa acorde, se desperte. A gente pode falar assim, uma analogia, né? Por exemplo, você tá dormindo à noite, você tá sonhando alguma coisa, né? Você tá lá sonhando, não sei, você tá passeando num parque, alguma coisa assim, e você tá assim, tipo, tranquilo ali, né? É como se as pessoas aqui que não se despertaram, elas estão sonhando ainda. Entendeu? É um sonho, estão vivendo nessa ilusão, nesse maia. E aí, nesse sonho que você está dormindo, de repente vem ali um assaltante, né? E aí o que acontece? Você muda a sua vibração, você fica assustado, né? Alguma coisa impactante. Aí com isso o que acontece? Você acorda de um susto, né? Geralmente de um pesadelo, né, que a gente tem à noite. A gente não acorda geralmente. Nessas horas a gente acorda para esse mundo e a gente enxerga, né, que aquilo era só um sonho, era só uma mentira, né, uma ilusão. Da mesma forma, as pessoas aqui é assim, entendeu? Enquanto não acontecer alguma coisa impactante aqui nessa vida, a pessoa não acorda.
não enxerga o que ela está fazendo aqui nessa vida. Não enxerga e não vai descobrir ou procurar descobrir qual que é o seu propósito. Entender o que ela está fazendo aqui. A atenção que dedicamos a nossos irmãos e irmãs não é um ato de caridade, nem um sacrifício que o ego negativo está disposto a fazer. É um interesse sincero e genuíno que vem da profundeza do nosso ser. Depois de dar esse primeiro passo, ouça o que seu irmão e irmã têm a dizer, sem projetar neles a sua realidade e as suas opiniões pessoais. Tenha cuidado de ouvir e sentir o que eles têm a dizer. Tenha compaixão, pois eles são parte de você e você é parte deles. Vocês são parte de Deus, que se comunicam entre si. Deus está falando com Deus. Tenha cuidado de ouvir e compreender como essa parte de Deus vive a realidade. Lembre-se, Deus criou cada um de nós de maneira diferente. Cada um de nós tem uma estrutura de raios, uma missão, um propósito, uma configuração astrológica, um quadro numerológico, uma história de vida, um passado terreno, uma formação cultural e religiosa, uma linha espiritual de evolução, um passado espiritual e uma estrutura divina. Pondo-se na pele do outro, você aprende sobre Deus e sobre si mesmo. Você e o outro são inerentemente um, mas como cada um tem uma missão e um propósito diferente no universo infinito de Deus, há pequenas diferenças de configuração. Por isso, não espere que todos sejam exatamente como você. Porque, na verdade, a gente veio aqui para essa terra para ser um servidor. Para a gente trabalhar para Deus, para a luz, não para a sombra. Então, cada pessoa aqui veio com um propósito. Se a gente é um trabalhador, cada um tem uma função, e uma função diferente, né? Claro que às vezes tem pessoas que têm funções parecidas, semelhantes, mas nunca vai ser igual. Porque você nunca vai fazer da mesma forma que o outro, né? Porque cada um, como fala aqui, tem uma história, uma vivência, né? Diferente. A gente veio aqui para servir Deus, para trabalhar para Deus, para a luz. Assim como você não espera que a rosa seja como a margarida, as flores são inerentemente uma, mas é maravilhoso explorar, sentir e experimentar a beleza e a profundidade de cada uma delas. Pondo-se na pele do outro, você vai aprender muito sobre Deus e sobre o eu, que vão aprender muito sobre você. Tenha o interesse de viver a realidade como eles a veem e não como o ego negativo quer. Não que você não possa compartilhar pensamentos, sentimentos, ideias, sugestões e até mesmo sua orientação e a sua direção. Mas faça-o livre de apego, da fixação, da projeção e do egoísmo do ego negativo, que precisa que todos sejam iguais a ele. Ouça e explore a realidade do outro, para jamais impor o seu ponto de equilíbrio à pessoa com quem está se comunicando. Na religião e no movimento da nova era, muitos dão respostas prontas. Todos nós já ouvimos dizer que um pouco de conhecimento é uma coisa perigosa. Há pessoas que são como certos noticiários, despejam fragmentos espirituais que leram no livro ou ouviram no workshop, sem relação com o que está acontecendo. Então, assim, é muito perigoso quando você é uma pessoa muito superficialista e quer ter uma grande quantidade de conhecimento sobre tudo na vida, né? Você quer se mostrar, às vezes, um sabichão, que você sabe de tudo, mas você sabe apenas um pouco de tudo e não se aprofunda, né? O ideal, na verdade, seria você focar em uma área, em um tema específico, e se aprofundar nele ao máximo, para você conhecer ao máximo esse tema e conseguir, através desse tema, ajudar as pessoas, né? Se tornando um profissional, no caso. E aí, dessa forma, você vai estar ajudando realmente de verdade as pessoas. Muitos fazem julgamentos apressados e análises espirituais que 90% das vezes não tem nada a ver com a realidade do outro. Ou seja, por quê? Porque
esses conselhos que a própria pessoa dá para os outros, na verdade, tem a ver com a vida da própria pessoa e não do outro, não da pessoa que está pedindo o conselho, entendeu? Por isso que, às vezes, as ajudas, as opiniões que a gente dá para os outros, às vezes não serve, muitas vezes não serve. Por isso que é importante cada um de nós aprender a gente se conectar com a nossa real essência, porque assim a gente se comunica com o nosso eu interior, com a nossa intuição, com a nossa mente superior, que sabe sempre o que é melhor para a nossa vida em cada momento, em cada decisão, em cada segundo da nossa vida, sabe a resposta ideal que a gente precisa naquele momento. Então, quando você busca a resposta que você precisa, a solução que você precisa dentro de você mesmo, através da meditação, da autorreflexão, a resposta sempre vem, sempre vem. Pode ter certeza. E quanto mais você treinar, isso é um treino, né? Quanto mais você praticar isso, mais rápido vem a resposta e mais preciso também. Porque você acaba afinando a sua conexão. Você acaba distinguindo se aquela mensagem que chegou na sua mente, ela veio do seu eu superior ou veio da mentalidade do seu ego negativo, que sempre está querendo te desviar do seu propósito, da sua missão e querendo fazer a vontade dele. O ego negativo, que é prepotente, pensa que conhece a sua realidade, né? Porque leu alguma coisa num livro espiritual ou ouviu falar de alguma coisa parecida no workshop ou numa canalização. Ou seja, acha que aquilo que um professor, um mestre, um palestrante falou vai ser necessariamente ideal para você também, né? Mas às vezes não. Mas o ego pensa que sim. Algumas das pessoas mais insensíveis e mais prepotentes que conheço são ligadas à religião e ao movimento da nova era. Elas são, em geral, mais prepotentes e obstinadas em suas crenças do que a média das pessoas. Todos nós conhecemos pessoas assim. Além de tomar consciência de tal fato, temos que estar vigilantes contra formas mais sutis de projeção, conselho e acusação, e até mesmo contra análises espirituais ego-negativas. Ou seja, muitos desses mestres, né, esses professores, conselheiros, né, que fazem ajudas para outras pessoas, acabam dando esse tipo de conselho, orientação, que vem do ego negativo deles para você. Então, não é uma coisa boa. Chamar uma observação de análise espiritual e não de julgamento não a torna correta, mesmo que tenha sido feita com amor. Como vê, estamos começando um estudo mais profundo da psicologia espiritual. Antes de dar um conselho, ouça o que o outro tem a dizer. Sabemos como é complicado o corpo físico. Pode haver milhares de razões para uma dor de cabeça, para uma irritação na garganta ou qualquer outro sintoma. Iludidos, os trabalhadores da luz saem por aí dando conselhos prontos, como se houvesse só uma razão para cada sintoma. Tal atitude mostra o quanto eles se deixam levar pelo ego negativo. O mesmo vale para questões psicológicas e espirituais. Ou seja, aqui você pode entender assim, que da mesma forma que a medicina tradicional, ela generaliza, né, um medicamento que serve para todo mundo. Não importa tipo o peso da pessoa, a idade da pessoa, né, a vivência da pessoa, não estuda cada pessoa de uma forma holística, né, para entender o que realmente ela precisa, qual a dosagem real que ela precisa daquele medicamento. Acha que aquilo serve para todos, né? É a mesma coisa que está falando aqui. O mesmo vale para questões psicológicas e espirituais. As questões espirituais, psicológicas, físicas e terrenas são extremamente complexas. Antes de dar conselhos, sugestões e orientações, dê atenção à complexidade dos infinitos fatores que formam a profundidade desse glorioso ser divino com quem você fala e se comunica. O ego negativo precisa ser um sabe-tudo
e ter todas as respostas. Fuja disso. Então, sabe aquela pessoa que você conhece? Sempre tem, né? Aquela pessoa que parece que sempre tem uma resposta na ponta da língua, né? Qualquer pergunta, qualquer assunto que você pergunta ou fala, a pessoa parece que sabe, né? Tem um conhecimento daquilo e dificilmente você consegue ter uma resposta dessa pessoa dizendo não sei. Isso mostra que a pessoa ela está muito voltada, né? Apegada ao seu ego negativo, que quer sempre se sentir superior aos outros, por exemplo, nesse caso, através demonstrando, né, que tem muito conhecimento, que é superior, né, digamos assim, um professor, né, que sabe de tudo. Todos nós precisamos mesmo de amor, de saber que alguém está disposto a se interessar e a ouvir. Ciente da complexidade da vida em todos esses níveis, seja espiritualmente perspicaz com relação aos conselhos que oferece. Então, assim, você, quando alguém pedir conselhos para você, procure se conectar com a sua essência. Eu sei que talvez a resposta, o conselho que você vai dar para outra pessoa não seja o ideal para ela, né? Mas se a outra pessoa veio pedir ajuda para você, forneça um tipo de ajuda, mas não de uma forma impositora, de uma forma assim, mandando a pessoa fazer tal coisa, orientando que só tem um caminho para a pessoa fazer. Não, dê opções, ajude a pessoa a expandir a mente dela, a pensar fora da caixa, a pensar as infinitas possibilidades que podem acontecer, né, em relação a essa orientação, essa ajuda que a pessoa está pedindo. Procure não dar somente uma resposta, um único caminho, né? A sua função nesse caso, como um mestre espiritual elevado, como uma pessoa consciente, como uma pessoa que entende, né, esse mundo espiritual, como ele funciona, que está desperta, né, que está ouvindo principalmente esse áudio aqui, que está falando sobre esse tema, né, de não ficar dando conselhos de uma forma assim impositiva, né, de querer que a pessoa faça tal coisa, como sendo o sabichão, que você conhece o destino das pessoas, o que é melhor para as pessoas, entendeu? Procure sempre dar vários caminhos para os outros. E dessa forma, faz com que a pessoa que pediu ajuda, ela reflita com ela mesma, através da abertura de consciência que você propôs para ela, e ela que vai escolher, ela que vai tomar a decisão do que for melhor para ela. O único interesse do ego negativo é dar uma resposta, antes mesmo de ouvir o problema. Quantas vezes você já ouviu pessoas assim? Ele não se interessa inerentemente pelos outros, pois só quer ouvir a própria voz. E que todos sejam iguais a ele, né? Então, aquela pessoa, né, que muitas vezes é controladora, que fica tentando mudar e corrigir os outros, ou que fica pegando no pé dos outros, na verdade, ela está agindo com seu ego negativo, querendo dar conselhos de sabedoria, achando que sabe o que é melhor para a pessoa, porque na verdade não está aceitando aquilo, o modo, né, o jeito que a pessoa está fazendo, que não é agradável para o ego negativo da pessoa. Então a pessoa começa a dar uns cutucões nessa pessoa, dar uns alertas, dar uns avisos, assim, às vezes sutis, às vezes indiretas, para fazer com que a pessoa haja daquela forma que você quer que ela haja, porque aí o seu ego fica tranquilo, porque é da mesma forma que você age. Aí você vê o quanto que a pessoa fica comandada, né, pelo seu ego negativo e toma as ações na sua vida por conta desse domínio do ego negativo sobre ela. Somos todos maiores que isso, ou seja, somos todos maiores que o nosso ego negativo.
ele não tem que nos dominar. Ele não tem que nos dizer o que a gente tem que fazer. A gente pode vencer ele ficando conectado com a nossa mente superior, que é muito mais poderosa, muito mais sábia e tem o poder tanto de transcender, de curar esse comportamento equivocado do ego negativo, quanto eliminar todas essas coisas negativas, esses traumas, esses vícios, essas feridas emocionais que a gente carrega, dissolver através da luz da consciência, do nosso eu interior, jogar muita luz na consciência do ego negativo, dissolvendo, quebrando, eliminando todas essas energias pesadas. Então, concluindo e resumindo esse capítulo, tenham cuidado de conhecer todos os níveis desse precioso ser divino que Deus pôs diante de você neste dia. Se agir de maneira a transcender a consciência do ego negativo e aceitar plenamente a consciência espiritual, crística e búdica, você trará uma bênção para essa outra pessoa e também será abençoado, pois vai aprender muitas coisas a respeito da natureza de Deus e da natureza do seu próprio eu, pois tudo é um. A gente pode refletir o seguinte: não vale a pena a gente ficar conectado e vivendo com o nosso ego negativo. A gente não ganha nada com isso. E muitas vezes, depois de um conflito, depois de uma discórdia, depois de um desentendimento, a gente fica remoendo esses acontecimentos, a gente fica se vitimizando muitas vezes, a gente às vezes tem vontade de se vingar, de fazer o mesmo mal pro outro, né? De querer dar o troco. E isso não vai levar a lugar nenhum. Ou melhor, só vai levar você pro buraco escuro, fazer você ficar mais apegado ao seu ego negativo, porque você vai estar dando mais energia para ele agir dessa forma e continuar a agir dessa mesma forma nas próximas vezes que acontecer. E aí você está reforçando esse comportamento do seu ego negativo, que não é nada legal. O ideal é o quê? É você tirar a energia dele, não dar mais força para ele agir, continuar agindo dessa forma equivocada, doentia, desequilibrada, não saudável, e a gente começar a jogar toda essa energia, né, que a gente tem à disposição para dar energia para o nosso eu superior, para agir dessa forma crítica, dessa forma búdica, que é muito mais sábia, muito mais inteligente, muito mais saudável, equilibrada, harmoniosa, e vai fazer um bem danado para a nossa vida. E eu percebo assim que sempre que a gente desiste de dar forças, dar energia para o nosso ego negativo, em tal momento que a gente está acostumado, né? Até então eu sempre acho dessa forma, e a gente decide parar de fazer isso e começar a focar mais na consciência crística, agindo dessa forma crística e búdica, maravilhas, bênçãos começam a retornar para você por conta do seu esforço. E essas bênçãos é por conta do seu merecimento, de você ter se esforçado, de você ter agido a favor de Deus. Porque a gente está aqui como um trabalhador da luz, como eu falei, a gente é um servidor da luz. E a nossa função aqui é a gente agir a maior parte do nosso tempo a favor da luz, de acordo com as leis naturais, com as leis divinas. E quando a gente age corretamente, Deus nos aplaude. Deus fica feliz, porque a gente está agindo a favor dele, trabalhando corretamente, sendo um funcionário, uma funcionária exemplar, correta,
equilibrada, porque a gente entendeu o nosso propósito, entendeu quais são as regras de Deus, as regras dessa casa, dessa grande casa, né, que é o planeta Terra, que é regido, né, pelas leis universais ou as leis de Deus. E quando você para de ficar seguindo as leis do homem, as leis que são equivocadas, né, que vão praticamente contra as leis de Deus, você passa a contribuir, a ajudar Deus a espiritualizar aqui esse planeta. Porque o plano de Deus, o plano divino, é espiritualizar esse planeta. O que significa isso? Significa infiltrar em todas as áreas, em todos os setores aqui da Terra, em todas as áreas de trabalho, né, de instituições, dentro das casas, qualquer lugar aqui desse planeta, colocar a consciência divina. E como que faz isso? Através de nós, seres humanos. Então, essa que é a nossa função aqui na Terra, entendeu? A gente está no meio do caos, na verdade, no meio da muvuca, no meio do conflito, no meio da grande cidade, né? Cheio de pessoas ainda muito ego-negativas, que não se despertaram, e a gente, com a nossa consciência expandida, iluminada, a gente joga a luz, né? A gente faz diferente, né? E só que para isso, claro, você tem que ter muita autoconfiança, né? Muito poder pessoal, e não se deixar abalar pela opinião contrária dos outros, que muitos não vão gostar do que você vai fazer, né? Vão achar que você é diferente, que você é estranho, que você é excêntrico, né? Pode te rejeitar, te humilhar, te deixar excluído, né? Mas você tem que ser forte. E para você aguentar toda essa pressão contrária que vai vir até você, e sempre vai vir, você precisa estar forte com você. Você precisa trabalhar primeiro com você, né? Entender o seu propósito, entender essa missão, esse objetivo, né? Para você não se deixar abalar por qualquer discórdia, né? Que venha do mundo exterior até você. Por isso, também, os mestres ascensionados, eles estão procurando por trabalhadores da luz para trabalhar para eles. Porque somente vai entrar, na verdade, em contato com os mestres ascensionados quem se despertou, em primeiro lugar. E depois quem começou já a fazer sua reforma íntima e está num processo, né, mais avançado, já tem um bom tempo, né, nesse trabalho e já está conseguindo se melhorar, praticar no seu dia a dia essas coisas divinas, as leis divinas, conseguir melhorar e mudar a sua vida, e também conseguir ter um canal de conexão com o mundo espiritual, com os mestres ascensionados no caso, para conseguir ter essa conexão, né, essa comunicação, ouvir, receber essas intuições, essas mensagens que eles querem dizer para você, e que seu canal esteja bem limpo, né, ou seja, sem aquelas energias do ego negativo que eu falei, para não interferir nessa comunicação, né, e você conseguir entender o seu propósito, né, o que eles querem que você faça, o que eles querem que você trabalhe, que você sirva aqui na Terra, qual o caminho, né, e nesse processo eles vão te direcionando para o caminho que você deve ir, né, vão te orientando. Então, assim, o trabalho da luz aqui, ele é assim, é uma pessoa que está desperta, que trabalhou bastante no seu eu interior, curou boa parte das suas inferioridades, né, das suas questões negativas, e por isso consegue ter uma vida mais próspera, fazer com que as coisas vão para frente, curou muitos medos, muitos traumas dessa vida, de vidas passadas. Então, o seu sistema, né, o seu ser é mais sutil, fica mais leve, fica mais positivo, e consegue, por isso, permanecer conectado numa vibração muito mais elevada. E essa vibração elevada justamente faz com que consiga ter e permanecer uma conexão
com a hierarquia superior, né, que tem uma vibração mais elevada, para vocês conseguirem se comunicar. E dessa forma você vai recebendo intuições, direcionamentos, ideias, né, para qual o caminho que você deve seguir em cada passo da sua jornada. Então, a gente está aqui, por quê? Porque a gente precisa fazer o nosso trabalho a nível material, porque só a gente tem um corpo físico. Os seres espirituais, claro, eles não têm corpos físicos, então eles não podem fazer muitas das coisas materiais que a gente pode fazer aqui. Então, o nosso trabalho aqui, em conjunto com os mestres ascensionados, é a gente fazer a nossa parte material. E a parte espiritual, eles nos ajudam através de ideias, intuições, insights, direcionamentos, né, essas coisas. E também alguns ajustes aí, né, no meio do caminho, que eles nos socorrem, digamos assim, né, coisas assim que talvez a gente nem perceba, né. Os anjos, nossos anjos fazem muito isso, né, nos ajudam em situações assim que a gente nem percebia que a gente ia ter problema, né, e nos salvam em muitas e muitas ocasiões. Então, assim, por isso que eu falei, os mestres ascensionados estão buscando por trabalhadores da luz conscientes, despertos, que estejam com suas energias mais elevadas. É como se eles estivessem buscando currículo, né, das pessoas que estão aqui encarnadas, buscando saber, né, quem que está disposto, quem está preparado para trabalhar junto com eles. E na verdade, não existe uma grande abundância de currículos, entendeu? Para trabalhar para eles. Na verdade é o oposto, existe uma escassez de currículos, de pessoas, de trabalhadores da luz conscientes, que tenham feito, né, o seu trabalho de melhoria e que tenham condições, que estejam aptos e que passem, na verdade, no processo seletivo, digamos assim, né, que eles fazem para escolherem se vão nos convocar, entendeu? Nos convocar para trabalhar para eles ou não. Será que a gente vai passar nesse teste, né? Nessa seleção ou não, né? Isso vai depender o quê? Do nosso próprio esforço. E assim, e por que a gente gostaria tanto, né, de trabalhar para os mestres ascensionados, trabalhar em conjunto? Porque é uma bênção isso. É como você, por exemplo, aqui na Terra, né? Você estudou, né? Um curso, uma faculdade ali, você estudou bastante, se esforçou bastante, adquiriu muitos conhecimentos, se tornou um expert naquilo e você quer ser chamado para uma grande empresa, né? A melhor empresa, talvez, daquele seu ramo, que vai pagar para você um ótimo salário e benefícios, sabe? Tudo aquilo que você merece e tudo de bom. E você quer muito ser chamado ali. Mas para isso você precisa o quê? Você precisa se preparar, né? Você precisa ser um bom profissional para que eles te chamem. É a mesma coisa com os mestres ascensionados. Nessa questão, né, de você se melhorar. Você precisa fazer a sua reforma íntima bem feita. Bem feita. E isso não tem como você enganar, não tem como mentir, né? Porque eles percebem, né? Através da sua energia, da sua vibração, das suas atitudes. Eles sabem, né? Muito bem como você pensa, como você age, como você agiria em tal situação, em tal desafio, né? Então é uma coisa realmente que você tem que internalizar essa atitude crítica dentro de você. Se comportar, na verdade, aqui na Terra, mesmo ainda não sendo um mestre ascensionado ainda, é você se comportar aqui no seu dia a dia como se você fosse já um mestre ascensionado que estivesse encarnado de volta, né, no caso, aqui na Terra. E aí você faz tudo o que acontece no seu dia a dia, cada momento, cada segundo, cada pensamento que você tem, você age como se fosse um mestre ascensionado, ou seja, da forma crística ou búdica. E aí é dessa forma
que você mostre para eles que você está afim, né, de ser candidatado para trabalhar com eles, que você realmente está mostrando um bom exemplo, não só para outras pessoas aqui, mas para eles, dizendo que você está colocando em prática, você está agindo corretamente da forma que eles desejam, e assim você tem muito mais chances, né, de também chamar atenção, né, para eles te perceberem que você existe, né, digamos assim, e que você tá pronto para trabalhar para eles. Mas o que acontece, né? Por exemplo, quando você começa a trabalhar para eles, quais são os benefícios, né, para você estando aqui encarnado? São, na verdade, inúmeros benefícios, né? Porque eles passam a te orientar não só em relação ao trabalho que vocês vão fazer em conjunto, que vai passar, na verdade, a ser o seu trabalho material, físico, né? O seu ganha-pão aqui nessa vida, mas também vai te ajudar muito em outros aspectos, em outras áreas da sua vida, pessoais, de relacionamentos, né? Qualquer outra questão, né, da sua vida, assim, porque você vai ter uma abertura, uma comunicação muito maior com eles, entendeu? E ainda mais porque você está ajudando eles aqui na Terra, fazendo a sua parte muito bem e com consciência, com certeza eles vão ajudar. Qualquer coisa que você pedir de ajuda em qualquer questão da sua vida, né, que você tiver dificuldade, seja através de ajuda, mexer nos pauzinhos, alguma coisa assim, seja te dar uma ideia para resolver algum problema, né, para solucionar alguma questão, para você ter uma ideia fantástica, trazer uma novidade, uma coisa inédita, né, que não existe, por exemplo, aqui na Terra, entendeu? E você trazer essa ideia de outros planos, de outras existências, e essas inovações, sabe, essas tecnologias, essas coisas, novidades que surgem no mundo, é basicamente dessa forma que acontece, sabe? Seja de forma consciente ou inconsciente, essas pessoas, esses inventores, eles não, na verdade, não criaram, tiveram essa ideia, né, que veio de si próprio, não, eles canalizaram, estando consciente ou inconsciente, algum ser, né, espiritual que quis entrar em contato e canalizaram, né, essa ideia e materializaram, colocaram em prática aqui na Terra, inovando ou renovando, né, a forma de viver aqui na Terra. Então, o que eu queria falar nesse capítulo, basicamente é isso, né? Essa questão, né, da gente procurar ficar mais conectado com o nosso eu superior, o maior tempo possível do nosso dia a dia, não esquecer disso e fazer a sua parte, não esquecer de focar no seu interior, trabalhar na sua essência, que é importantíssimo, muito importante. E, na verdade, quando você muda o seu interior, quando você começa a melhorar, focar em primeiro lugar no seu interior, todas as coisas ao seu redor começam a mudar. Você foca no seu interior porque você começa a mudar, você começa a eliminar esses padrões negativos, distorcidos e equivocados do seu ser. E aí, você começa a atrair o relacionamento ideal. Você encontra as pessoas, né, ideais para os seus objetivos. O seu trabalho começa a fluir de uma forma mais positiva. Todas aquelas ideias que você tinha no passado, sonhos de criança para serem realizados, começam a dar andamento. Você começa a ver, nossa, está começando a surgir um caminho, uma possibilidade para isso se realizar na minha vida, né? Então, assim, começa tudo a fluir de uma forma positiva. E quem não quer? Quem não quer ter uma vida harmoniosa, abençoada, grata, feliz de verdade? Feliz de verdade. Sendo feliz por dentro primeiro. E não feliz com
coisas externas, né? Mas sendo feliz por dentro. Esse que é a principal conquista nessa vida, na verdade. Né? Ser feliz, conseguir ser feliz por dentro. Então, é isso. Gratidão, gratidão, gratidão por você ter ouvido esse áudio até agora. Obrigado.